Olá, graça e paz. Tudo bem com você? Estamos nos dirigindo para o terceiro dia deste grande propósito em orações, 60 dias para começar. Melhor dizendo, recomeçar. Este é um propósito planejado, projetado para ajudar você a começar ou recomeçar. É o nosso caso, seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler as epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará a sua intimidade com Ele através da oração. E no dia de hoje eu trago para leitura e meditação o livro de Mateus capítulo 5 e 6 e livro 1 de Pedro capítulo 1, 2 e 3. Como eu falei no primeiro dia, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo está me ajudando neste grande propósito com a leitura dos livros. Agora ela irá ler o livro de Mateus capítulo 5. Um detalhe, eu recomendo que você ouça e medite no seu local secreto de oração. Tenha sempre em mãos a Bíblia aberta para acompanhar a leitura. Sobretudo um caderno de anotações, para que a mensagem, quando for fluindo dentro do seu coração, possa tocar, restaurar, consertar aquilo que de verdade você não vinha praticando. Então é bom a Bíblia aberta, o seu caderninho do lado, com a canetinha, e faça as suas anotações. Porque você achar que está se comprometendo com Deus para ouvir a mensagem durante 60 dias irá mudar a sua vida? Esquece. Se não houver prática do Evangelho, assim como nós falamos, não haverá a possibilidade de um novo recomeço. Então, mude tudo e faça o que é de verdade, o que é certo. Shalom. Em Mateus capítulo 5, diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que estás no céu. Não cuideis de vir destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir
e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedência maligna. Ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas que qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes o que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que estás no céu. Amém, e graças a Deus. O Sermão do Monte.
Aparentemente, o sermão foi proferido no sopé de uma montanha próxima a Cafarnaum, o que diria um melhor entendimento também para o fato de Lucas ter chamado de planície. Havia um grande número de ouvintes. O termo multidões sugere que seriam discípulos de várias partes, que estavam vindo a Jesus por causa da sua fama. O sermão foi uma forma didática, pois Jesus os estava ensinando. Isso tem a ver com a importância do ensino da palavra de Deus ao povo como parte da missão integral da igreja. As bem-aventuranças. Dos versículos 1 a 12. Vamos compreender. Esta é a grande introdução do Sermão do Monte. Nesta porção inspirada, acham-se todos os componentes do súdito do reino de Deus. Não se deve tomar esse texto como a divisão em 8 tipos diferentes de membros do reino, mas como a composição integral daqueles que são discípulos de Jesus. Bem-aventurados. Ser bem-aventurado é mais do que mera alegria, a qual algumas vezes é efêmera, momentânea. É um estado de profunda felicidade interior por pertencer a Deus, por fazer parte de sua família. Há um paralelo significante entre a abertura do Sermão do Monte e a abertura do Saltério, que está lá descrita no Salmos 1, versículo 1. Somente aqueles que são bem-aventurados poderão oferecer o perfeito louvor que se acha de forma magnificente no livro dos Salmos. Da mesma forma, somente aqueles que são verdadeiramente bem-aventurados poderão reconhecer a sua grande alegria dentro da família de Deus. Tal bem-aventurança não depende de circunstâncias externas, mas de um sentimento que transborda de dentro para fora, como os rios de água viva. Humildes de espírito. Olha lá, vamos compreender o versículo 3. Outras traduções trazem pobres de espírito. Mateus acrescenta de espírito, o que Lucas não faz, deixando apenas pobres. No caso de Mateus, é seguro afirmar que o sentido se aplica a uma pobreza espiritual, sustentando a humildade em oposição à arrogância espiritual de muitos, principalmente daqueles que estavam confrontando Jesus já no início do seu ministério público. No caso de Lucas, aparentemente se estava falando de uma pobreza que incluiria necessidades materiais. Mesmo havendo certa disputa quanto a esse posicionamento, Lucas parece elucidar o problema ao castigar os ricos por terem muito, enquanto outros passam necessidades e eram pobres. Isso ocorre dentro do contexto imediato de sua narrativa, que está lá descrito no livro 6, capítulos 25. Um outro ponto importante aqui está entre os versículos 10 e 11. O lugar da perseguição é evidente na vida do seguidor de Jesus Cristo. Paulo mesmo disse que aquele que quiser viver uma vida que honre a Deus será perseguido. Jesus inclui a perseguição como um dos componentes da bem-aventuranças. A perseguição tem uma função importante na vida do seguidor de Jesus. Ela traz o discípulo a uma constante afirmação de sua fé. Muitos perseguidos não têm como olhar para as coisas terreais. Eles estão prosseguindo para uma nova cidade, para um novo país. Não somente isso, mas a perseguição também tira do discípulo toda a crença superficial, pois somente os perseguidos continuam em sua fé. O discípulo não está sozinho, pois junto com ele ou ela, muitos heróis da fé foram perseguidos. Heróis mencionados por nome: Elias, Jeremias, Daniel, entre outros. E os que sofreram anonimamente, recebendo contudo a coroa da glória. A Igreja de Jesus tem florescido através dos anos por causa da perseguição contínua, a qual tem acontecido através dos séculos, desde os sofrimentos da Igreja primitiva até os nossos dias. Vários livros do Novo Testamento foram escritos debaixo da perseguição, muitas vezes para edificação e orientação de igrejas perseguidas. Olha só que edificante entre os versículos 13 a 16. A Igreja de Cristo possui uma presença transformadora no mundo.
Por ser ela sal e luz, a sociedade que recebe pode ser transformada pela presença dos seguidores de Jesus, seus discípulos. Para que tal obra aconteça, porém, há necessidade de ser sal purificado pela palavra de Deus e luz colocada em lugares visíveis, a fim de que seja vista por todos. Não vim para revogar, vim para cumprir. Está lá no versículo 17. Jesus entra no tema central de sua messianidade, a lei. Ele não veio para revogá-la, isto é, para anulá-la, colocá-la de lado. Pelo contrário, ele veio para cumprir a lei em seus mínimos detalhes. Para isso, ele começa a introduzir a ideia por trás de seu messianismo e da expectativa que havia em relação ao Messias e à lei nessa era que havia sido inaugurada. Resumindo, a era messiânica seria um período quando a rebeldia de Israel seria desfeita e a retidão seria entronizada. Se a vossa justiça não exceder em muitos. Está lá no versículo 20. Vamos entender. Jesus diz que se a justiça de seus discípulos não exceder a dos escribas e dos fariseus, é impossível a eles a entrada no reino de Deus. Sugere-se que é impossível exceder tal justiça, exceto através de Jesus Cristo, o justo, porque ele cumpriu toda a lei, e é através dele somente que podemos entrar no reino, e isso pela fé, tão somente. Os escribas e os fariseus se esmeravam em cumprir a lei exteriormente, mas não interiormente. É somente com a ajuda do Espírito Santo que os discípulos de Jesus poderão cumprir a lei, pois é o Espírito que nos guia em tudo. Não a bebida, não a cerveja, não a fofoca e nem as imundícias do mundo. Olha só que forte, que interessante dos versículos 21 a 48. Jesus apresenta vários casos hermenêuticos que precisavam de uma explicação completa. A lei, de acordo com o Messias, tem de ser explicada a partir de sua fonte de origem, não a partir de suas muitas interpretações intermediárias. Todos os exemplos que ele usou são ligados ao nosso relacionamento humanos. Homicídios, relações sexuais ilícitas, neste caso o adultério, falsos testemunhos, vingança e a questão do amor ao próximo. Para cada um dos tipos que escolheu, ele apresentou o que tinha sido dito e logo trouxe a correção, vinda de seu ensino. Eu, porém, vos digo, esta afirmativa ia frontalmente contra os ditos e também por interferência, os ensinos dos escribas, doutores da lei ou rabinos de seu tempo. Ele estava trazendo uma nova fonte de autoridade a qual não podia ser contestada por pessoa alguma ali presente, o que certamente maravilhava as multidões. Nós precisamos sempre tirar seus ensinamentos das Escrituras, pois ali se encontram as palavras da verdade divina inalteradas. Nós, olha só, estou falando aqui nós, tá? Como quaisquer outros expositores da Escritura, precisam conhecer de perto as melhores ferramentas exegéticas e hermenêuticas para servir bem em seu campo, na sua casa, com a sua família, com seus amigos. Agora vamos para a leitura do livro de Mateus, capítulo 6. Em Mateus, capítulo 6, diz assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por ele. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que estás no céu. Quando, pois, der esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vem em segredo, te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas,
para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto te recompensará. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém, e graças a Deus.
capítulo 6, destaca o versículo 1, atos de justiça diante dos homens. O princípio aqui em evidência tem a ver com o motivo para o cristão praticar o que é justo. Se o crente, seja leigo ou ministro, faz o bem para ser admirado pelos homens ou por motivos egoístas, perderá seu galardão e louvor da parte de Deus. Em vez disso, será desmascarado como hipócrita, porque, sob o disfarce de glorificar a Deus, o que ele realmente busca era glória para si mesmo. O motivo subjacente no coração é um desafio para muitas das atividades cristãs contemporâneas, inclusive a competição por grandeza, a propaganda enganada do sucesso e do desejo egoísta de ser o primeiro ou melhor. No versículo 6 destaco: tu, quando orais, todo filho de Deus deve ter um lugar para estar a sós com Deus, a fim de buscá-lo. Sem isso, a oração secreta não terá a duração desejada ou será algo casual. Jesus tinha seus lugares secretos para orar. Nós também devemos disciplinar nossa vida a fim de mantermos nossa comunhão com Deus e demonstrar nosso amor por Ele. A oração secreta é especialmente importante. Primeiro, de manhã cedo, para dedicarmos a Deus o nosso dia. Segundo, no fim da tarde, para render-lhe graças por suas misericórdias. E terceiro, nos momentos em que o Espírito nos impulsiona a orar. A promessa é que o nosso Pai nos recompensará abertamente com a resposta à nossa oração, com sua presença íntima e com a honra genuína por toda a eternidade. No versículo 9 destaco: orareis assim. Com esta oração modelo, Cristo indicou áreas de interesse que devem constar da oração do cristão. Esta oração contém 6 petições. 3 dizem respeito à santidade e à vontade de Deus, e 3 dizem respeito às nossas necessidades pessoais. A brevidade desta oração não significa que devemos ser breves quando oramos. Às vezes, Cristo orava a noite inteira. No versículo 9 ainda, destaca o Pai Nosso nos céus. A oração envolve a adoração ao Pai Celestial. Primeiro, como Pai, Deus nos ama, cuida de nós e anela comunhão e intimidade conosco. Em Cristo temos acesso ao Pai, em todo o tempo, para adorá-lo e expressar-lhe as nossas necessidades. Segundo Deus como nosso Pai não significa que Ele seja como um pai terrestre, que tolera o mal nos filhos ou que deixa de discipliná-los corretamente. Deus é um Pai Santo que se opõe terminantemente ao pecado. Ele não tolera a iniquidade, mesmo naqueles que o chamam de Pai. Seu nome deve ser santificado. Terceiro, logo como Pai Celeste, Ele pode castigar tanto quanto abençoar, reter quanto dar, agir com justiça e também com misericórdia. Sua maneira de atender seus filhos depende da nossa fé e obediência para com Ele. Ainda no versículo 9, santificado seja o teu nome. Maior empenho em nossas orações e a nossa vida deve concentrar-se na santificação do nome de Deus. É da máxima importância que o próprio Deus seja reverenciado, honrado, glorificado e exaltado. Em nossas orações e em nosso viver diário, devemos ter o máximo zelo com a reputação de Deus, da sua igreja, do seu evangelho e do seu reino. Fazer algo que cause escândalo para o nome e o caráter do Senhor é um pecado horrível que expõe à vergonha pública. No versículo 10, destaco: venha o teu reino. A oração deve ocupar-se com o reino de Deus na terra agora e com seu pleno cumprimento no futuro. Primeiro, devemos orar pela volta de Cristo e pelo estabelecimento do reino eterno de Deus no novo céu e na nova terra. Segundo, devemos orar pela presença e manifestação espiritual do reino de Deus agora. Isto inclui a operação do poder de Deus entre o seu povo para destruir as obras de Satanás.
curar os enfermos, salvar os perdidos, promover a justiça e derramar o Espírito Santo sobre o seu povo. No versículo 10 destaco: seja feita a tua vontade. Orar, seja feita a tua vontade, significa que anelamos sinceramente que a vontade e o propósito de Deus sejam cumpridos em nossa vida e na vida dos nossos familiares, segundo o seu plano eterno. Podemos conhecer a vontade de Deus, primeiramente através da Bíblia, que é a sua vontade revelada, e através da direção do Espírito Santo em nosso coração. A vontade de Deus é cumprida quando oramos para que o reino de Deus e a sua justiça prevaleçam entre nós. No versículo 11 destaca o pão nosso de cada dia. A oração deve conter petições concernentes às nossas necessidades diárias. No versículo 12 destaca: perdoa assim como nós perdoamos. Na oração devemos tratar dos nossos pecados e também estar dispostos a perdoar aqueles que nos fizeram mal. No versículo 13 destaco: livra-nos do mal. Todos os crentes são objeto especial da hostilidade e dos maus propósitos de Satanás. Por essa razão, nunca devemos esquecer de orar para que Deus nos livre do poderio e das tramas do inimigo. No versículo 15 destaco: se porém perdoardes aos homens. Esta declaração de Jesus salienta o fato de que o crente deve estar pronto e disposto a perdoar as ofensas sofridas da parte dos outros. Caso ele não perdoe seu ofensor arrependido, Deus não o perdoará e as suas orações não terão resposta. Aqui está um princípio essencial para obedecermos o perdão de Deus. No versículo 16 destaco: quando jejuardes. Na Bíblia, jejuar refere-se à abstenção de alimentos por motivos espirituais. Embora o jejum apareça frequentemente vinculado à oração, ele por si só deve ser considerado uma prática de proveito espiritual. Na realidade, o jejum bíblico pode ser chamado de oração sem palavras. Primeiro, há 3 formas principais de jejum vistas na Bíblia. Ponto número 1. Jejum normal. A abstenção de todos os alimentos sólidos ou líquidos, mas não de água. Ponto número 2. Jejum absoluto. A abstenção tanto de alimentos como de água. Normalmente, este tipo de jejum não deve ir além de 3 dias, pois a partir daí o organismo se desidrata, o que é muito nocivo à saúde. Moisés e Elias fizeram jejum absoluto por 40 dias, mas sob condições sobrenaturais. Ponto número 3. O jejum parcial. Uma restrição alimentar e não uma abstenção total dos alimentos. Segundo, o próprio Cristo praticava a disciplina do jejum e ensinava que a mesma devia fazer parte da vida consagrada do cristão. Além de ser um ato de preparação para sua volta, a Igreja do Novo Testamento praticava o jejum. Terceiro, o propósito do jejum com oração. Ponto número 1. Um ato para Deus, visando a sua honra. Ponto número 2. O crente humilhar-se diante de Deus, para receber mais graça e desfrutar na presença íntima de Deus. Ponto número 3. Expressar pesar por causa de pecados e fracassos pessoais contidos. Ponto número 4. Pesar por causa dos nossos pecados da Igreja, da nação e do mundo. Ponto número 5. Buscar graça divina para novas tarefas e reafirmar nossa consagração a Deus. Ponto número 6. Como um meio de buscar a Deus, aproximar-nos dele, é prevalecer em oração contra as forças espirituais do mal que lutam contra nós. Ponto número 7. Como um meio de libertar almas da escravidão do mal. Ponto número 8. Demonstrar arrependimento e, assim, preparar o caminho para Deus mudar seus propósitos declarados de julgamento. Ponto número 9. Obter revelação, sabedoria e entendimento no tocante à vontade de Deus. E ponto número 10. Abrir caminho
para o derramamento do Espírito e para a volta de Cristo à terra para buscar o seu povo. No versículo 24, destaco as riquezas. No original é mamon, um termo aramaico significando dinheiro ou outros bens terrenos valiosos. Jesus deixou bem claro que uma pessoa não pode, ao mesmo tempo, servir a Deus e às riquezas. Ponto número 1, servir às riquezas é dar-lhe um valor tão alto que, ponto número 1, colocamos nela nossa confiança e fé. Ponto número 2, esperamos da parte dela nossa segurança máxima e felicidade. Ponto número 3, confiamos que ela garantirá o nosso futuro. E ponto número 4, a buscamos mais do que o reino de Deus e a sua justiça. Segundo, acumular riquezas é um trabalho tão envolvente que logo passa a controlar a mente e a vida da pessoa, até que a glória de Deus deixa de ter a primácia em nosso ser. No versículo 25 destaco: não andeis cuidadosos. Jesus não está dizendo que é errado o cristão tomar providências para suprir suas futuras necessidades materiais. O que ele realmente reprova aqui é a ansiedade ou preocupação angustiosa da pessoa, revelando sua falta de fé no cuidado e no amor paternais de Deus. No versículo 30 destaco: se Deus assim veste a erva. As palavras deste versículo contêm a promessa de Deus a todos os seus filhos nesta era de aflições e incertezas. Deus prometeu tomar as providências para o nosso alimento, vestuário e demais necessidades. Não precisamos preocupar-nos neste sentido, mas fazer a nossa parte, viver para Deus e deixá-lo reinar em nossa vida, certos de que assumirá a plena responsabilidade por uma vida totalmente entregue a Ele. E no versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aqueles que seguem a Cristo são conclamados a buscar, acima de tudo ou mais, o reino de Deus e a sua justiça. O verbo buscar subentende estar continuamente ocupado na busca de alguma coisa ou fazendo um esforço vigoroso e diligente para obter algo. Cristo menciona dois objetos da nossa busca. Primeiro, o reino de Deus. Devemos buscar diligentemente a demonstração da soberania e do poder de Deus em nossa vida e em nossas reuniões. Devemos orar para que o reino de Deus se manifeste no grandioso poder do Espírito Santo para salvar pecadores, para destruir a influência demoníaca, para curar os enfermos e para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Segundo, sua justiça. Com a ajuda do Espírito Santo, devemos procurar obedecer aos mandamentos de Cristo, ter a sua justiça, permanecer separados do mundo e demonstrar o seu amor para com todos. Vamos para a leitura no livro 1 de Pedro, capítulo 1. Em 1 Pedro 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações,
para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que parece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós eles ministravam essas coisas, e agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado no céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas como precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém, e graças a Deus. A presciência de Deus. A presciência divina é o termo amor e o propósito de Deus para com o seu povo, a Igreja. Os eleitos são o conjunto dos verdadeiros crentes, escolhidos em harmonia com a resolução divina de redimir a Igreja pelo sangue de Jesus Cristo, em purificação do Espírito. Todos os crentes devem participar da sua eleição, procurando diligentemente tomar mais firme sua vocação e eleição. Guardados na virtude de Deus. Vamos compreender o versículo 5. Este versículo apresenta 3 verdades a respeito da segurança do crente. Mensagem esta de especial relevância para os primeiros leitores da carta de Pedro, uma vez que muitos deles estavam passando por severas perseguições. Primeiro, os crentes estão guardados na virtude de Deus contra todas as forças do mal, que ameaçam destruir sua vida e a sua salvação em Cristo. Segunda, a condição essencial necessária para a proteção de Deus é a fé.
A proteção de Deus mediante a sua graça não opera de modo arbitrário. É somente mediante a fé que os crentes são protegidos por Deus, assim como é somente por meio da fé que os crentes são salvos. Deste modo, é a nossa responsabilidade conservar uma fé viva em Cristo como Senhor e Salvador, para termos a proteção contínua de Deus. O terceiro alvo supremo da proteção divina do crente mediante a fé é a salvação. Aqui, referida como a dimensão futura da nossa salvação, isto é, da obtenção da nossa herança no céu. A prova da vossa fé. Este é o versículo 7. O tema do sofrimento sobressai em toda a epístola. Devemos regozijar-nos nas nossas muitas provações, porque, permanecendo fiéis a Cristo em meio a elas, isso purificará a nossa fé e resultará em louvor, glória e honra na vinda do Senhor Jesus. O Senhor considera nossa perseverança nas provações e nossa fé nele preciosa e de valor inestimável por toda a eternidade. Olha só, não o havendo visto a mais. Versículo 8. Deus considera a fé dos crentes hoje maior do que daqueles que viram e ouviram Jesus pessoalmente, até mesmo depois da sua ressurreição. Os crentes de hoje, embora nunca o tenham visto, amam-no e creem nele. Conforme disse Jesus, há uma bênção especial para os que não viram e creram. Vivendo por fé, recebemos a alegria como um dom de Deus para nós. O Espírito de Cristo neles. Este é o versículo 11. Nossa fé se baseia não somente na palavra de Deus no Novo Testamento, mas também na palavra de Deus no Antigo Testamento. O Espírito Santo, através dos profetas, predisse os sofrimentos de Cristo e a glória que viria depois disso. O Espírito Santo é aqui chamado o Espírito de Cristo, porque ele falava a respeito de Cristo através dos profetas, e também ele foi enviado da parte de Cristo. Pelo Espírito Santo pregaram. Olha só o que diz o versículo 12. O mesmo Espírito que inspirou os profetas do Antigo Testamento inspirou a verdade do Evangelho. Assim, a mensagem do Evangelho tem sua origem em Deus e não nos seres humanos. No dia de Pentecostes, o mesmo Espírito que inspirou a verdade do Evangelho começou a dar poder a todos os crentes para proclamarem essa mensagem. Sede santos. Versículo 16. Preste atenção. Deus é santo e as qualidades de Deus devem ser as qualidades do seu povo. A ideia principal de santidade é a separação dos modos ímpios do mundo e dedicação a Deus, por amor para seu serviço e adoração. A santidade é o alvo e o propósito da nossa eleição em Cristo. Significa ser semelhante a Deus, ser dedicado a Deus e viver para agradar a Deus. É o Espírito de Deus que realiza em nós a santificação, que purifica do pecado nossa alma e nosso espírito, que renova em nós a imagem de Cristo e que nos capacita pela comunicação da graça à obediência a Deus segundo a sua palavra. A palavra do Senhor permanece para sempre. Este é o versículo 25. A citação que Pedro faz em Isaías capítulo 40, versículo 8, indica que toda a glória e realizações humanas, tais como a cultura, a ciência, a filosofia, estão em constante mudança, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Por isso, todos os projetos humanos e o pensamento do mundo atual precisam ser sempre julgados pela Bíblia, ao invés de a Bíblia ser julgada por eles. Aqueles que torcem a palavra de Deus para conformá-la às tendências intelectuais e débeis padrões da sua geração estão traindo a palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Vamos para a leitura do livro 1 de Pedro, capítulo 2. Em 1 Pedro, capítulo 2, diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos
novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras em que vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Amém, e graças a Deus. Desejai o leite racional, não falsificado. Está lá no versículo 2. Como filhos nascidos de Deus, devemos desejar e ansiar pelo leite puro da palavra de Deus.
Um sinal seguro do nosso crescimento espiritual é um forte desejo de nos alimentar com a palavra viva e permanente de Deus. Assim, devemos estar alertas quanto à perda de fome e sede pela palavra de Deus. Coisas estas que nossas atitudes erradas podem destruir, e também não deixar que as preocupações, riquezas e prazeres desta vida sufoquem a vida espiritual. Sacerdócio santo. Está lá no versículo 5. No Novo Testamento, o sacrifício era restrito a uma minoria qualificada. Sua atividade distintiva era oferecer sacrifícios a Deus em prol do seu povo e comunicar-se diretamente com Deus. Agora, por meio de Jesus Cristo, todo crente é constituído sacerdote para o serviço de Deus. Esse sacerdócio de todos os crentes abrange o seguinte: primeiro, todos os crentes têm acesso direto a Deus, através de Cristo. Segundo, todos os crentes têm a obrigação de viver uma vida santa. Terceiro, todos os crentes devem oferecer sacrifícios espirituais a Deus inclusive. Ponto número 1, viver em obediência a Deus, sem conformar-se com o mundo. Ponto número 2, orar a Deus e louvá-lo. Ponto número 3, servir com coração íntegro e mente disposta. Ponto número 4, praticar boas ações. Ponto número 5, contribuir com nossas posses materiais. E ponto número 6, apresentar nossos corpos a Deus como instrumentos de justiça. Quarto, todos os crentes devem interceder e orar uns pelos outros e por todos. Quinto, todos os crentes devem proclamar a palavra e orar pelo sucesso dela. A nação santa. Versículo 9. Os crentes são separados do mundo a fim de pertencerem totalmente a Deus e de proclamar o evangelho da salvação para a glória e louvor de Deus. Peregrinos e forasteiros. Versículo 11. Nossa nova condição de possessão peculiar de Deus nos separa do povo deste mundo e nos faz peregrinos aqui. Vivemos numa terra a qual não pertencemos. Nossa verdadeira cidadania está no céu com Cristo. Por sermos estrangeiros nesta terra, devemos abster-nos dos prazeres malignos deste mundo que procuram destruir nossa alma. Olha só que forte! Também Cristo padeceu para que sigais as suas pisadas. No versículo 21, a maior glória e privilégio para qualquer crente é sofrer por Cristo e pelo Evangelho. Sofrendo assim, o crente segue o exemplo de Cristo e dos apóstolos. Primeiro, o cristão deve estar disposto a sofrer, isto é, participar dos sofrimentos de Cristo, e deve saber de antemão que o sofrimento fará parte do seu ministério. Segundo, o sofrimento por Cristo é chamado sofrimento segundo a vontade de Deus, por amor do seu nome, pelo Evangelho, por amor da justiça e pelo reino de Deus. Terceiro, sofrer por Cristo é uma maneira de chegar à maturidade espiritual, de obter as bênçãos de Deus e de ministrar vida ao próximo. Compartilhar do sofrimento de Cristo é uma condição prévia para ser glorificado com Cristo e alcançar a glória eterna. Nesse sentido, o sofrimento pode ser considerado um dom precioso de Deus. Quarto, o crente, ao viver por Cristo e pelo Evangelho, não deve motivar o sofrimento, mas deve estar disposto a suportá-lo por devoção a Cristo. Levou nossos pecados. Este é o último ponto no versículo 24 do capítulo 2. Cristo carregou os nossos pecados na cruz, tornando-se nosso substituto, quando tomou sobre si a penalidade dos nossos pecados. O propósito da sua morte vicária foi livrar-nos totalmente da culpa, poder e influência do pecado. Cristo, pela sua morte, removeu nossa culpa e o castigo dos nossos pecados e promoveu um caminho mediante o qual pudéssemos voltar a Deus conforme sua justiça e receber a graça de viver em retidão diante dele. Pedro usa a palavra sarados ao referir-se à salvação e todos os seus benefícios. E vamos para a leitura do último livro,
1 de Pedro, capítulo 3. Em 1 Pedro, capítulo 3, diz assim: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor, e enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem, e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós o seu coerdeiro da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado aos anjos, e às autoridades e às potências. Amém e graças a Deus. Maridos, sejam ganhos. Versículo 1. Pedro ensina como uma esposa deve agir a fim de ganhar para Cristo o seu marido não salvo. Primeiro, ela deve ser submissa ao marido e reconhecer a sua liderança na família.
Segundo, ela deve conduzir-se de modo santo e respeitoso, com espírito manso e quieto. Terceiro, ela deve esforçar-se para ganhar o marido para Cristo, mais pelo comportamento do que por suas palavras. Olha só, hein? Que edificante. Enfeite exterior, beleza interior. Está lá nos versículos 3 e 4. Os abandonos berrantes, exagerados e dispendiosos são contrários ao espírito modesto que Deus requer da parte das mulheres cristãs. Primeiro, o que muito importa para Deus nas mulheres cristãs é uma disposição mansa e quieta, que as leva a honrá-lo ao dedicarem-se a ajudar o marido e a família a alcançar a vontade de Deus para as suas vidas. Ponto número 1. O adjetivo manso descreve uma atitude despretensiosa que se manifesta numa submissão amável e na solicitude pelo próximo. Ponto número 2. O adjetivo quieto refere-se à esposa não ser agitada e indelicada. Noutras palavras, Deus declara que a verdadeira beleza da mulher é questão de caráter e não primeiramente de enfeites. Segundo, as esposas cristãs de nossos dias devem ser fiéis a Cristo e a sua palavra, num mundo dominado pelo materialismo, pelas modas dominantes, pelos direitos humanos, pela obsessão sexual e pelo desprezo aos valores do lar e da família. Agora, para os homens, vós, maridos, no versículo 7. Pedro menciona 3 coisas que o marido deve cuidar em relação à sua esposa. Primeiro, devem demonstrar consideração e compreensão, convivendo com a esposa com amor e harmonia com a palavra de Deus. Segundo, devem demonstrar respeito com co-herdeiros da graça de Deus e da salvação. Isto quer dizer que as esposas devem ser honradas, sustentadas e ajudadas e protegidas de conformidade com as suas necessidades. Mais fraco, por certo, se refere-se às forças físicas da mulher. O marido deve elogiar e estimar grandemente a esposa, à medida que ela procura amá-lo e ajudá-lo, segundo a vontade de Deus. Terceiro, deve evitar qualquer tratamento injusto e impróprio para com elas. Pedro indica que o marido que não usa de compreensão com sua esposa e que não a honra como uma irmã em Cristo prejudicará o seu relacionamento com Deus, criando uma barreira entre suas orações e Deus. Agora, amar a vida, ver os dias bons. Está lá no versículo 10. Pedro cita os Salmos 34, versículos 12 a 16, para ressaltar que aquele que evita o mal, tanto nas palavras quanto nos atos, e que busca a paz, terá, primeiro, uma vida cheia de bênçãos e do favor de Deus. Segundo, a íntima presença de Deus com a sua justiça e graça. E terceiro, a resposta de Deus às suas orações. Olha só, hein? Santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. No versículo 15 vamos compreender. Pedro conclama o crente a reverência interior para com Cristo e a dedicação a Ele como Senhor, no sentido que sempre estarmos dispostos a defender a sua causa e a explicar o Evangelho aos outros. Assim sendo, devemos conhecer a palavra de Deus e a sua vontade, a fim de testemunhar corretamente de Cristo e levar outras pessoas a Ele. Atenção, pregou aos Espíritos, no versículo 19. Os versículos 18 a 20 têm sido de longa data de difícil interpretação para os expositores da Bíblia. Primeiro, uma das posições é que Cristo, depois da sua morte e ressurreição, foi até os anjos aprisionados e que pecaram nos dias de Noé, e lhes proclamou a sua vitória sobre a morte e Satanás. Outra posição é que Cristo, pelo Espírito Santo, proclamou através da pregação de Noé uma das mensagens de advertência àquela geração desobediente que agora está no Hades, esperando o juízo final. Esta interpretação condiz melhor com o contexto bíblico, aludindo ao povo desobediente e perdido nos dias de Noé.
Esta interpretação estaria em harmonia com a declaração de Pedro que o Espírito de Cristo falou em tempos passados através dos profetas. Segundo, nem este texto, nem em 1 de Pedro capítulo 4, versículo 6, ensina que os perdidos terão a segunda oportunidade de salvação depois da morte. Depois da morte vem o juízo, e com ele o destino eterno da pessoa, sem qualquer mudança no seu estado. Por fim, o versículo 21, com este tema importante para o dia de hoje. Como uma verdadeira figura, vos salva, batismo. O batismo em água tem a ver com a salvação, considerado como uma fiel expressão do nosso arrependimento, da nossa fé em Cristo e do nosso compromisso de deixar o mundo. Ele fala da nossa confissão e promessa de que pertencemos a Cristo e morremos e ressuscitamos com Ele. Note a comparação com o dilúvio, assim como a obediência de Noé às instruções de Deus no tocante ao dilúvio foi um testemunho da sua fé antes do dilúvio. Assim também o passar pelas águas do batismo é um testemunho alusivo à nossa fé, como meio de salvação em Cristo. Fé esta que tínhamos antes de sermos batizados. Palavras que tocam, purificam, restauram os nossos corações, fé, mente, desejos, honraria. Olha, é uma renovação espiritual nos dias atuais, porque o mundo não prega a Bíblia. O mundo prega prosperidade, curas repentinas, malabarismo nos púlpitos. Aqui estamos falando o que Jesus realmente quer para as nossas vidas. Que a palavra adentre no seu coração neste terceiro dia. Oremos. Pai amado, bendito, dai-nos hoje o alimento que precisamos. Senhor, sou fiel nos dízimos e nas ofertas. Se não for, meu Pai, se eu não for grato a Ti, que me faça arrepender-me e que faça abrir os meus olhos. Senhor, estou plantando uma semente financeira no reino de Deus, crendo na colheita. Senhor, oro para que seja abençoado e também seja uma bênção para os outros, assim como eu faço para ajudar o projeto A Marca da Promessa. Repreendo o devorador sobre minha vida, finanças e família. Ajuda-me a ser diligente e excelente enquanto faço meu trabalho para o Senhor. Oro pelo seu favor em minha vida e para aqueles que estão agora ouvindo este terceiro dia. Em nome de Jesus eu oro e agradeço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.